Olá, querido aluno, tudo bom? Bom ter você conosco aqui nesta hora, nesta tarde. Nós vamos voltar àquele tema que nós estamos discutindo sobre a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada como fonte de revelação para nós e as 40 questões relacionadas a como interpretar as Escrituras Sagradas. Esse é um ponto que nós precisamos considerar como pessoas, como estudiosos da Escritura Sagrada, como pessoas que conhecemos bem a Palavra de Deus. A nossa aula de hoje vai voltar para aquela questão muito fundamental que é, a gente já viu o que é a Bíblia, ou como é a Bíblia, o que ela é. Agora a nossa próxima pergunta é como a Bíblia está organizada. Talvez você tenha sido educado numa igreja evangélica, numa igreja cristã, e tenha estudado sobre a Bíblia de maneira muito interessante, voltada para os temas relacionados à Escritura, lecionários e tudo mais, mas nunca parou para pensar sobre a organização da Bíblia, como a Bíblia é organizada, de que maneira ela está organizada. E isso é importante porque quando você estuda a palavra de Deus, você descobre que ela tem uma lógica, uma sequência. Por que a Bíblia tem os livros como estão escritos, de que maneira estão escritos, de que forma estão escritos. Então nós vamos trabalhar a divisão básica da Bíblia, os testamentos. Os 3/4 da Bíblia Sagrada, ele é composto de basicamente todo o Antigo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento são compostos como os 3 primeiros quartos da Bíblia foram escritos em 1400 a.C. a 430 a.C. Então, você tem um período gigantesco para 39 livros da Bíblia Sagrada no cânon protestante. Este texto, este bloco, esta primeira parte, conhecida como Antigo Testamento, compõe de 39 livros escritos em hebraico, algumas partes de Esdras e Daniel escritos em aramaico, uma língua semítica aproximada do hebraico. Ou seja, quando eu falo língua semítica, eu estou falando da língua dos filhos de Sem, os filhos de Sem que desenvolveu essa língua, e essa língua ela passa a ser uma língua interessante. Os judeus cristãos se referem, os judeus de modo particular, não cristãos, eles se referem a esse livro da Escritura como Tanakh. Tanakh é um acróstico usado para descrever as 3 partes principais da Bíblia hebraica. Por exemplo, o TA indica o Torá, a lei, a instrução. O N é usado para descrever o Nevim, os profetas, e os Ketuvim são os escritos. Então, quando você tem essa tripla divisão, é a mesma divisão que você encontra na Bíblia protestante, ok? Muito bem, seguindo aqui, a palavra testamento, como nós já vimos, ela significa aliança. Aliança, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, são alianças que Deus prescreve para o povo pactual. Ok? Esta nova aliança a gente conhece como Novo Testamento. A antiga aliança se refere ao Antigo Testamento. Então todo o conteúdo da Escritura, da Palavra de Deus, está vinculado, centralizado unicamente nessa questão de testamento. O testamento não diz respeito à disposição de uma vontade, mas tem a ver com o pacto que Deus faz com o seu povo pactual, ok? Seguindo essa sequência, você vai ter o número e a ordem dos livros do Antigo Testamento. Às vezes você chega na igreja, em casa, na escola, na faculdade, em qualquer local, e você descobre, por exemplo, que alguém vai dizer assim, livro de Gênesis, capítulo tal, versículo tal. Mas onde é que está o livro de Gênesis? Onde é que está o versículo tal e o capítulo tal referente àquele livro? Ou, sequencialmente, você vai para no Novo Testamento e diz assim, olha, lá em Filemão, onde é que está Filemão? Onde está esta ordem bíblica? Então nós precisamos conhecer o número e a ordem dos livros do Antigo Testamento, começando aí pelos livros do Antigo Testamento, são 39 livros individuais. É bom lembrar que quando você estuda o Pentateuco, você trabalha os 5 livros de Moisés. Mas o Pentateuco, na verdade, é um único livro, é um único sistema, é uma única ordem de pensamento. O John Salyami, no seu livro O Pentateuco como Narrativa, vai dizer exatamente isso, que o Antigo Testamento é uma sequência de um pensamento unificado que você tem para a ideia do Gênesis, no Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, ok? Muito bem. É bom lembrar também que esses livros variam de gêneros, Eles têm os gêneros literários deles. Por exemplo, a narrativa histórica está muito presente em Gênesis, também está presente no livro de Reis. A poesia
não meramente a poesia romântica, mas a poesia como um todo. Você vai ter a poesia romântica como Cantares de Salomão, você vai ter a poesia como reflexiva, como é o caso de Salmos, a poesia de sabedoria, como é o livro de Provérbios. Então, sequencialmente, você vai ter várias formas literárias nas escrituras sagradas. Como se mostram hoje em nossa Bíblia, como também estão organizados essa literatura está organizada em livros específicos. Por exemplo, a lei. A lei nós chamamos de Torá. A lei está composta dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livros históricos. Os livros históricos você vai encontrar Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias e Esté. Livros de sabedoria. Livros de sabedoria, eles apontam para o conteúdo de sabedoria, de conhecimento, de cultura, de algo que nós chamamos de algo prático. A palavra sabedoria no hebraico, a palavra rokema, significa aquilo que é prático, aquilo que é sábio, ok? Então eu tenho Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico e Cântico dos Cânticos. No livro dos proféticos eu vou ter os profetas maiores, que está lá, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E profetas menores, os 12, que vai de Oséias a Malaquias. Esses são a nossa divisão, como está organizado o cânon do Antigo Testamento. Ok? Agora, considerando um pouco o conteúdo deles, a lei, por exemplo, de Gênesis a Deuteronômio, você tem esses 5 livros, são também chamados de livros de Moisés ou Pentateuco. Por que Pentateuco? A palavra Pentateuco é uma palavra grega. Penta significa 5. Teucos, tomos. 5 tomos, 5 livros. São 5 livros organizados em um único bloco. E aí exatamente isso que significa a palavra Pentateuco, apontando para essa ideia, ok? Esses livros descrevem a origem do mundo, eles descrevem o começo da nação de Israel, falam da escolha de Deus referente a Israel, a entrega das suas leis, fala da condução do povo pelo deserto até a chegada à cidade prometida, ok? Livros históricos, você vai ter lá de Josué a Esté. Esses 12 livros, eles compõem relatos onde fala dos líderes de Deus para com Israel, usando principalmente a narrativa histórica. Então você vai ter lá, no período de Josué, uma narrativa, no período de Juízes, os juízes que são colocados até o livro sequencialmente de Esté, ok? Sabedoria e Cânticos. A Jó, que é um livro de sabedoria, cânticos e até Cântico dos Cânticos, ok? Esses 5 livros também, eles incluem provérbios e outra literatura de sabedoria antiga, como por exemplo os cânticos. Os cânticos aí são mencionados como alvo poético, alvo que comunica a sabedoria. Por exemplo, você vai ter lá o Salmo 19, que é um salmo didático, um salmo de sabedoria, um salmo de ensinamento. Você vai ter também os profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel. Esses 5 livros, eles recebem esse nome de profetas maiores, não porque eles foram gigantescos, grandes profetas eminentes, não, mas por causa da extensão dos seus conteúdos, ou seja, são grandes em sua expressão de texto, o seu texto é longo, então eles são chamados de livros de profetas maiores, ok? Esses livros dão testemunho de muitas advertências, instruções e promessas ao povo de Deus, por meio dos seus portas-vozes divinos que nós conhecemos como profetas. Então, os portas-vozes que Deus usava no Antigo Testamento eram conhecidos como profetas. Os profetas, eles sim, eram homens instruídos, orientados por Deus para ensinar o povo. Na verdade, os profetas trabalhavam no retorno à lei. A lei era algo que eles traziam como fonte, ok? Muito bem, e o próximo conteúdo é o conteúdo de profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. Esses livros proféticos são conhecidos como escritos curtos, escritos pequenos. Por exemplo, você pega a Profecia de Obadias. Obadias tem apenas 21 versículos, então quando você olha assim é um livro muito curto, muito pequeno, uma mensagem pequena. E por causa dessa estrutura curta, foi recebido como profetas, foi nomeado como profetas menores. São os profetas menores, são os profetas pequenos. Não na importância, mas no tamanho do conteúdo escrito. Agora é bom lembrar também que na literatura judaica, na Bíblia judaica, eles são conhecidos como os 12. É um livro só. São 12 livros com um livro só, Deuterocaron, né? Como é conhecido pela Septuaginta. Ok, se alguém entrasse na sinagoga dos judeus moderna e pegasse uma cópia das escrituras hebraicas, ela teria exatamente o mesmo conteúdo que o Antigo Testamento dos cristãos, num arranjo um pouco diferente. Desde os tempos antigos, os judeus organizaram os seus escritos sagrados em 3 níveis principais, em 3 divisões principais. A primeira é a lei, a Torá, como eu falei, profetas, Nebim e os Ketuvim, que são os escritos. Os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada são os mesmos livros do cânon cristão.
O livro de Moisés, ou a lei, e depois deles a ordem muda notavelmente porque são livros misturados. Por exemplo, há livros que são um único livro só. A 1ª e 2ª Crônicas, um único livro. 1ª e 2ª Samuel, um único livro. 1ª e 2ª Reis, um único livro. Ok? Jesus, ele se referiu a essa tríplice divisão da Bíblia quando ele fala lá em Lucas capítulo 11, versos 49 a 51, quando ele diz assim: por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e outros perseguirão, para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. De acordo com a ordem canônica judaica, a Bíblia hebraica começa com Gênesis e termina com Crônicas, diferente da nossa tradução. A nossa edição, a edição protestante, coloca lá o cânon, a Gênesis começa com Gênesis e termina com Malaquias, o Antigo Testamento, né? Assim, Abel é o primeiro mártir, como aprendemos em Gênesis capítulo 4, verso 8, e Zacarias é o último em 2 Crônicas capítulo 24, de 20 a 22. Veja, a ordem ela é bem interessante porque trabalha com a ideia do mártir, né? Ok, muito bem. Jesus também fez referência a essa tríplice divisão canônica do cânon judaico para o Antigo Testamento. Quando Jesus falou lá com aqueles discípulos do caminho de Emaús, no capítulo 24, verso 44, ele vai dizer assim, ele menciona: estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É bom lembrar que salmos, eles é usado na escritura também nessa divisão para fazer referência aos escritos sagrados. Às vezes as seções de escritos sagrados eram também referidas como apenas um único livro mais preeminente que era usado naquele contexto, nesse caso, os salmos. Os salmos eram mais usados do que os outros livros, então, por ser bastante usados, os escritos eram englobados no único livro. Quando a Bíblia hebraica ela começou a ser de fato usada, ela foi traduzida do grego para o latim e outros começaram a aparecer um arranjo mais sistemático, mais usado pelo tema que o livro aborda. Então é sobre isso que nós vamos ver agora, ok? O número e a ordem dos livros no Novo Testamento. Durante o ministério de Jesus, por exemplo, você vai ter uma variedade de artifícios mnemônicos que foram usados. Por exemplo, a rima, os detalhes inesperados, as histórias cativantes. Além disso, ele prometeu aos seus discípulos que o Espírito Santo teria como lembrar de tudo que ele havia ensinado, lá em João capítulo 14, verso 26. Depois da sua ressurreição e ascensão, as histórias a seu respeito foram contadas de algum tempo e aparentemente de maneira variada. Tanto é que Lucas, no seu capítulo 1 do seu Evangelho, versos de 1 a 4, vai fazer menção de que ele pesquisou, procurou, consultou pessoas, procurou saber para dar uma acurada informação sobre o que aconteceu no meio deles naquele período, informando a um jovem chamado Teófilo. É claro que o nosso curso aqui não é sobre Atos. Se você quer estudar sobre Atos dos Apóstolos, nós temos um curso no nosso canal sobre Atos dos Apóstolos. E aí você pode ter uma informação maior sobre essa questão de quem é Teófilo, ok? Muito bem. E é interessante porque, à medida que os apóstolos iam fundando as suas igrejas, no Antigo Império Romano continuava a instituir as comunidades por meio de cartas. As cartas eram instruidoras, né? Colocava o ensino cristão, o ensino apostólico para a igreja de maneira muito interessante, muito fundamental, ok? Desde os primeiros tempos da sua existência, essas cartas foram copiadas, vinculadas e reconhecidas como autoridade permanente na vida da igreja. Paulo vai fazer menção a isso lá em Colossenses capítulo 4, verso 16, quando ele vai dizer que as cartas que ele escrevera deveriam ser lidas pela igreja de Colossos e pela igreja de Laodiceia. Então, ao fazer isso, Paulo ele reconhece uma certa autoridade nos seus escritos. Ok? Então, é isso que nós precisamos reconhecer e trazer como tudo. As 13 cartas do Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo, que vai de Romanos a Filemão. As cartas de Paulo são organizadas no Novo Testamento por ordem decrescente, de tamanho. Primeiro as comunidades, depois os indivíduos. Então, primeiro você vai ter lá no Novo Testamento as cartas de Paulo para a comunidade, depois para indivíduos. Aí você vai ter lá Romanos, Coríntios, Gálatas, e aí você vai ter lá as cartas a Tito, a Timóteo, Tito, são cartas para indivíduos e Filemão, ok? Muito bem. Ok. Outras cartas no Novo Testamento foram escritas também por outros apóstolos, como Tiago, Pedro, Judas e João, né? Talvez essas cartas sejam arranjadas numa ordem de preeminência dos seus autores. Então, talvez seja isso. Tiago, Pedro, João e Judas, né?
Gálatas capítulo 2, verso 9, Paulo menciona que Tiago, Cefas e João como colunas da igreja de Jerusalém. Talvez seja por isso que essas cartas são organizadas desta forma, né? Tiago, Pedro e João e Judas. Então são colunas, então deve estar aí ligada a esta lista. Esta lista reflete exatamente a ordem das respectivas cartas do Novo Testamento. Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João e 3 João. As cartas de Judas, né? A carta de Judas, o meio-irmão de Jesus, aparece em seguida, ao final do Novo Testamento. E Apocalipse de João tem um gênero um pouco mais diferente. A gente chama de gênero apocalíptico, é por isso que se chama Apocalipse. Não porque é fim do mundo, mas porque a palavra Apocalipse significa revelação. É um livro que fala da revelação de Deus ao povo pactual. Somando tudo isso, você terá 27 livros no Novo Testamento, que inclui uma variedade de literatura. Você tem evangelhos, que é um gênero literário. Você vai ter cartas, que é um gênero literário epistolar, o gênero epistolar. Você vai ter também gênero histórico, que é o caso do livro de Atos. E você vai ter o gênero profético ou apocalíptico, né? Não necessariamente apocalíptico, mas profético, que é o livro de Apocalipse, ok? Muito bem, e a divisão do Novo Testamento está assim: Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos, as cartas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, e as cartas gerais ou católicas, a gente conhece como Hebreus, a Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 3 João, Judas e Apocalipse, ok? Muito bem, vamos ver aqui a questão das divisões dos capítulos, né? Da Bíblia em capítulos, né? Os cristãos judeus antigos, eles citavam frequentemente as escrituras em referência a um livro, um autor, um evento textual ou pouca especificação adicional. Por exemplo, quando Jesus faz referência ao relato de Moisés, aludiu apenas ao texto com a expressão no trecho referente à sarça. Então era um mecanismo que eram usados para fazer referência a isso. Marcos capítulo 12, verso 26 e Lucas capítulo 20, verso 37. À medida que os textos iam sendo lidos e copiados, comentados, alguns indivíduos fizeram várias tentativas para subdividi-los e dar-lhes títulos. Por exemplo, Eusébio, lá da era cristã, de 260 a 340 d.C., o proeminente historiador da igreja primitiva, dividiu os 4 evangelhos em vários cânones e divisões. Os cânones de Eusébio são incluídos os manuscritos antigos, com o Código do Vaticano. De modo semelhante, os antigos rabinos judeus aplicaram subdivisões aos textos deles. Nossas atuais divisões em capítulos foram acrescentadas no ano de 1150 a 1228 por um cara chamado Stephen Langton, né? Enquanto ele dava palestra na Universidade de Paris. Langton acrescentou as divisões do texto em latim e publicações posteriores surgiram em seu formato. As divisões em capítulos de Langton foram inseridas de forma modificada no texto hebraico por Salomão ben Ismael, né? Por volta de 1330, esse cara foi um cara genial, esse Salomão, né? Depois de Cristo. Nesse contexto, parece imprudente afirmar que o significado divino vem através das divisões de capítulos feitos por Langton. Ou seja, alguns acham que as divisões de livros, capítulos, foram feitos simplesmente por orientação divina. E não foi isso, né? Foi porque ele queria facilitar o trabalho de quem fosse, de fato, estudar a Escritura. As divisões em versículos. As divisões entre os textos em versículos do nosso Antigo Testamento moderno baseiam-se na versificação padronizada da família de Ben Asher, a família dos judeus, né, os escribas judeus, por volta de 900 depois de Cristo. Quando as divisões dos capítulos de Langton foram acrescentadas à Bíblia hebraica em data posterior, as divisões em capítulos foram ajustadas algumas vezes para se encaixar no esquema de Ben Asher. Por isso existem eventualmente pequenas diferenças entre capítulos e números de versículos das Bíblias em hebraico como em português. E aí você vai ter essa diferença muito grande. Você pega um texto hebraico, você vai ter um texto aqui que tem 20 versículos, na versão português tem 21 versículos, entendeu? As divisões de versículos do Novo Testamento foram acrescentadas no texto bilíngue de grego e latim em 1551 por Robert Stephanus, ou Etienne, né? Etienne, um impressor de Paris. Com base em um comentário obscuro feito por uns filhos de Etienne, né? Pelo filho de Etienne, alguns eruditos afirmam que o impressor fez a divisão de versículos enquanto cavalgava na viagem de Paris a Lyon, né? Explicando ainda que as quebras do texto eram não naturais, ou seja, há textos que você lê no Novo Testamento que parece que não é para estar ali. Por exemplo, você vai pegar o clássico lá de Efésios capítulo 1, versos 4, né? Quando ele termina lá o versículo, você percebe que a continuação do versículo está no verso 5.
Então houve uma quebra de versículo equivocada ali. Mas provavelmente o filho de Etienne esteja mencionando a dizer que seu pai dividiu os textos enquanto estava descansando nas pousadas em sua viagem. As divisões em versículos de Etienne e os eruditos bíblicos foram obrigados a referir-se aos textos de expressões como a metade do capítulo 4 de Gálatas. Então isso foi evitado, porque essas coisas não são mais utilizadas. Você agora vai direto no capítulo e no versículo conforme foi entregue a nós, ok? Muito bem. E a primeira Bíblia em inglês a usar todas as divisões da Bíblia, as divisões da Bíblia, especialmente em versículos, foi a Bíblia chamada, a famosa Bíblia de Genebra. Não essa Bíblia de Genebra que nós temos hoje aqui em português, que é deturpada, defraudada, não. Mas a Bíblia de Genebra original, de 1560, embora Etienne ainda seja criticado por algumas de suas segmentações, é quase impensável qualquer outro esquema que viesse desafiar a aceitação universal do sistema que ele iniciou, que ele implantou e que ele desenvolveu. Então é verdade, há muitas segmentações que estão lá não interessantes lá, mas as segmentações textuais, elas estão presentes. Nós vamos aprender um pouco sobre segmentação textual, como o texto foi dividido, segmentado, nas próximas aulas, ok? Por hora é isso, nós aprendemos hoje como a sua Bíblia está organizada. A Bíblia está organizada de maneira a usar assuntos, a usar temas e não necessariamente a ordem cronológica no qual cada livro foi escrito. Em resumo, é isso que nós aprendemos, ok? O livro do Robert Plumer, né? 40 questões, que é o livro que nós estamos usando como livro-texto, 40 questões para se interpretar a Bíblia. Ele tem um questionário interessante para ser respondido aqui, como a Bíblia está organizada, um questionário que vale a pena você ter em mente, né? Quando você falou em Antigo Testamento, pensou a palavra Testamento significasse aliança. De fato, quando eu penso em Antigo Testamento, eu penso em aliança do Antigo Testamento. De que maneira a Bíblia vê e está baseada a aliança entre Deus e a humanidade, e ela afeta a sua leitura. Antes de ler o material que acabamos de apresentar, onde você achava que as divisões em capítulos e versículos haviam se originado, né? Antes que você conhecer isso, aonde você acha que veio as divisões de capítulos e versículos da Bíblia, né? Que fato novo você aprendeu sobre a Bíblia com este estudo de hoje, ok? E que assunto deste estudo de hoje suscitou qualquer nova pergunta sobre você? Deixe nos comentários aqui do vídeo, tá? O que você não sabia, né? E você pode citar também a ordem dos livros do Novo Testamento. Você conhece a ordem dos livros do Novo Testamento? Em caso negativo, estabeleça agora como sua meta, seu alvo para a próxima aula, reconhecer e memorizar estes livros do Novo e do Antigo Testamento, ok? Deus abençoe, continue conosco no nosso canal, se inscreva no canal. Se você não gosta do conteúdo, pode se inscrever, pode sair, eu não estou atrás de público. Eu quero apenas ensinar a Bíblia e a palavra de Deus a você. Deus abençoe.